Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Continuação da nossa aula de geografia sobre a dinâmica populacional. E aí, vamos lá? A demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos, pesquisas qualitativas. Nos últimos 50 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro. O país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas. No curto período de 1991 a 2005, a população brasileira teve um crescimento próximo a 38 milhões de indivíduos. No entanto, acompanhando uma tendência mundial, o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém, as porcentagens de crescimento estão despencando. A urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população são todos fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. Nos anos de 1960, as mulheres brasileiras tinham uma média de 6,3 filhos. Atualmente, essa média é de 2,3 filhos, que está abaixo da média mundial, que é de 2,6. Conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2050 a população brasileira será de aproximadamente 259,8 milhões de pessoas. Nesse mesmo ano, a taxa de crescimento vegetativo será de 0,24, bem diferente da década de 1950, que apresentou uma taxa de crescimento vegetativo positivo, de 2,40%. Apesar dessa queda brusca do crescimento vegetativo, a população brasileira não irá reduzir rapidamente, pois a expectativa de vida está aumentando, em virtude do desenvolvimento de novas tecnologias medicinais, além de cuidados e preocupação com a saúde, o que não ocorria com tanta frequência nas décadas anteriores. Ocorrerá, sim, o envelhecimento da população. População relativa e população absoluta. Os conceitos de população relativa e população absoluta são importantes para a análise e gestão do espaço geográfico. População absoluta é o número total de habitantes de um dado lugar. Esse número é obtido a partir de levantamentos gerais da população. Para se chegar a esse número, é necessário fazer a contagem de todas as pessoas que habitam o território analisado. No Brasil, essa tarefa fica a cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que realiza de 10 em 10 anos o recenseamento geral da população, chamado censo. Tem a função de recolher informações como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas, profissão e entre outros dados importantes. População relativa. Esse indicador demográfico é também conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional e é obtido pela divisão total da população absoluta de um determinado território pela área na qual essa população está distribuída. Com essa informação é possível analisar a proporção da população em termos de ocupação em relação ao território. Diferença entre populoso e povoado. Uma região pode ser muito populosa e não ser muito povoada. Esses adjetivos referem-se a conceitos distintos. Vejamos. Populoso, população absoluta, é a quantidade total de habitantes de um determinado lugar. Povoado, a população relativa. O termo refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada. Em suma, o termo populoso faz referência à população absoluta, ou seja, o número total de habitantes. Já o termo povoado considera também a distribuição de pessoas no território. E aí, esse mapa mental da fonte do Descomplica, a gente tem uma análise do crescimento e estrutura da população, crescimento vegetativo ou natural, que corresponde à diferença entre a natalidade e a mortalidade de determinada área, versus o crescimento populacional ou demográfico, que está ligado a dois fatores, é o crescimento vegetativo e a taxa de migração. E aí a gente teria a primeira fase de transição demográfica, que estaria a taxa
traria a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade elevada. Na segunda fase, a gente teria a queda da taxa de mortalidade, o avanço medicinal e estrutural, exemplo, saneamento básico e manutenção da taxa de natalidade elevada. Na terceira e quarta fase, da transição demográfica, nós teríamos a manutenção da baixa taxa de mortalidade, acompanhada da queda de taxa de natalidade, inserção da mulher no mercado de trabalho. E a quinta fase dessa transição, a manutenção da baixa taxa de mortalidade acompanhada da queda exagerada da taxa de natalidade. É um mapa mental lá da Fonte Descomplica. Quem quiser entender melhor esse mapa, vai lá e confere, tá certo? E aí, vamos responder? O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do letra A, declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Letra B, aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Ou letra C, crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. Resposta correta, letra A, declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo.